Fala galera, aqui é o Rio e você vindo de volta aprendendo qualquer coisa e hoje você vai aprender a escrever para redação do Enem ou da FUVEST, qualquer redação que for, com exemplos práticos. Então, se você não assistiu ainda o vídeo anterior, eu te ensinei a como aprender redação, como estudar redação faltando apenas 2 meses. E hoje eu quero trazer alguns exemplos práticos daquilo que eu falei nessa aula anterior, tá certo? Com isso, você vai aprender não só a analisar os textos dos outros, como pegar essas técnicas e utilizar para você mesmo. Você vai entender por que as pessoas estão escrevendo daquela forma e por que essa forma é a forma correta, por que elas tiram nota 1000 e você não consegue, às vezes, simplesmente colocar a ideia no papel. Você vai aprender com esses bons exemplos como que você faz para escrever também sozinho na sua casa. Então, se você escreve mal, essa é a aula para você, tá certo? Se você estiver interessado nisso daqui, então, curioso com o que vai acontecer, fica aí até o final desse vídeo que eu garanto para vocês que essa daqui vai ser uma das melhores aulas de escrita que vocês vão ver aqui na internet. Bom, se você quiser também me ajudar, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e comentário aqui abaixo. Se você quiser aprender comigo, tem o meu curso, que é o Gabaritei, que é um curso de aprendizagem para vestibulandos. Não é uma plataforma, é um curso sobre aprendizagem e a utilização da sua mente para você aprender melhor, tá certo? Falo muito isso aqui no canal, vocês já devem conhecer. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Qual que é o material que eu trouxe hoje? É muito simples. Eu peguei a primeira frase, a primeira sentença de algumas redações nota 1000 de 2018, naquela apostila lá que eu já falei, que é do FELP. Então, redações nota 1000 dele. E eu peguei esses textos e eu peguei apenas a primeira sentença. Eu quero compartilhar com vocês e a gente vai fazer uma análise do que está acontecendo. Como eu já disse antes, qual que é a ideia dessa primeira frase da nossa redação que vai acontecer na introdução? É você fazer uma referenciação a alguma pessoa que seja, sei lá, culturalmente ou politicamente, né, reconhecida, para o leitor ver que você não está tirando tudo da tua cabeça, para ver que você está baseando as ideias que você está trazendo de algum lugar e também para conectar o leitor com aquilo que você está escrevendo, tá certo? Essa é a ideia. Então a gente vai ver que existe um padrão aqui nessa escrita. Quando você for escrever a sua redação, você não tem que ficar horas e horas pensando em como começar a sua redação. É só fazer a mesma coisa. Escolhe uma pessoa, escolhe uma frase, alguma coisa que tenha a ver. Não precisa ser um pensador. Você vai ver que tem séries, né, da Netflix aqui. Então você pode pegar coisas muito populares, culturalmente populares e colocar na sua redação, não tem problema. O que os corretores querem é que eles vejam que você consegue relacionar o tema que eles propuseram com alguma coisa que está na sua cultura, que você tem esse conhecimento. Tá certo? Então vamos lá. Olha só, primeiro aqui. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. O que eu fiz aqui? Quando você vai escrever isso daqui, a coisa mais importante que na minha opinião, você tem que ter ideia é que você tem que passar uma mensagem. Toda frasezinha sua tem que ter uma mensagem principal. Qual que é a mensagem principal que ele quer passar aqui? É o seguinte, a tecnologia move o mundo, ok? Então, ó, a tecnologia move o mundo. O tema dessas redações todas é aquele tema de 2018 que era a manipulação dos dados do usuário na internet, alguma coisa assim. Então, ele pensou em alguma coisa sobre tecnologia, lembrou do Steve Jobs, tem essa frase, a tecnologia move o mundo, e isso daqui é uma frase coringa para diversos temas de redação que falam sobre tecnologia. Você pode memorizar isso. Mas enfim, tecnologia move o mundo. E o resto? Por que ele escreveu? Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, tal. O que é isso? Isso aqui são complementos da ideia principal. A ideia principal é bacana, você pode utilizar, mas o leitor tem que saber alguma coisa sobre isso. De onde você tirou isso? Bom, eu tirei isso aqui do Steve Jobs. Então quem disse isso tudo foi Steve Jobs. E quem é Steve Jobs? É um dos fundadores da empresa Apple, tá certo? Então isso aqui é importante. Se você vai citar alguém, você vai falar segundo Ryo. Quem que é Ryo? Um dos fundadores, não, o criador do canal Aprenda Qualquer Coisa, vírgula. Aí você coloca a minha frase. Você pode fazer isso com qualquer pessoa. Isso aqui é um modelinho que você pode utilizar, tá? Uma forma de escrita. Agora a gente pode também analisar mais profundamente como que foi escrito isso daqui. E a gente vai fazer isso aqui numa segunda etapa.
tá certo? Mas vamos só passar o olho nessas primeiras frases aqui. Depois a gente tem aqui, ó, outra redação. Primeira frase tem o quê? Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, qual que é a mensagem? A quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários é louvável, né? Eu tirei aqui o louva, essa aqui não é a mensagem, né? Ele quer dizer que isso aqui é louvável, certo? Quem disse isso? O cantor brasileiro Gilberto Gil. Onde que ele disse isso? Em sua canção Pela Internet, certo? Então essa é a mensagem principal e isso aqui são os complementos. Opa, movi sem querer. Próximo. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia de uma sociedade futura. Ponto. Opa, qual que é a mensagem? A mensagem que é uma série americana que retrata a influência da tecnologia de uma sociedade futura? A mensagem que a tecnologia influencia uma sociedade futura? A mensagem não é nada disso. Então, nesse caso aqui, o que o autor ou a autora resolveu fazer? Como a mensagem era grande, ela resolveu dividir em duas partes. A primeira parte fala só sobre quem disse, onde aconteceu o que vai ser dito. Então, é como se você pegasse uma frase inteira só para falar de Gilberto Gil, ou uma frase inteira só para falar de Steve Jobs. Foi isso que foi feito. E na segunda parte, o que ele escreveu? Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Então aqui não é bem uma mensagem, mas é um exemplo de como a tecnologia estava lá manipulando a experiência do usuário, certo? E isso vai se ligar com o tema da redação. Então a mensagem é essa. Quem passou essa mensagem foi a série Black Mirror. O que é Black Mirror? É uma série americana que retrata a influência da tecnologia na sociedade do futuro, ou de um futuro distópico, tá? Onde que aconteceu? Em um dos seus episódios. Então repara que a gente tem uma mensagem principal em todos esses casos e a gente tem algumas perguntas que a gente quer responder. Perguntas que o leitor possivelmente faria quando ele estivesse lendo essa mensagem. E a escrita é isso. É você passar uma mensagem e você também não deixar brechas para que o leitor fique com dúvidas na cabeça. Então você já vai e responde essas dúvidas, antes de tudo. Próximo. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, não sei se é como que fala isso, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Qual que é a mensagem? Aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Quem falou isso? Pierre Bourdieu. Detalhamento do quem? Quem que falou? A gente tem que ter o quê? Ele fazia o quê? Ele era um pensador. E da onde que ele era? Ele era da França, ele era francês. Então isso aqui complementa Pierre Bourdieu. A gente poderia escrever simplesmente assim, ó. Para Pierre Bourdieu, aquilo que blá 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 blá. Aí o leitor vai falar, mas quem que é esse cara? Eu nunca ouvi falar dele. O que esse cara fazia? Aí você pode colocar só o pensador, para o pensador Pierre Bourdieu, tananana. Aí você vai falar, cara, mas não está sendo específico ainda. Aí você especifica mais. Ele era francês. Então, quanto mais específico o seu texto é, menos genérico ele é, melhor fica a leitura. A gente vai aprendendo tudo isso conforme a gente vai analisando o texto. Se você começar a estudar usando a sua cabeça de verdade, fazendo perguntas, ao invés de simplesmente querer respostas para tudo, se você começar a fazer perguntas, cara, você se desenvolve, você aprende o que você quiser, tá certo? Então, o que mais a gente pode fazer aqui? Vamos pegar algumas ideias. Eu falei lá na nossa aula passada que a gente deve analisar as frases, semanticamente, gramaticalmente, sei lá. Então a gente vai pegar o quê? A oração da mensagem. Qual que é a mensagem? A tecnologia move o mundo. Uma mensagem muito simples, A tecnologia move o mundo. Qualquer um pode escrever isso, qualquer um pode falar isso. E ela é simples por quê? Olha só. Quem? A tecnologia. Quem move, A tecnologia que move. Move, geralmente a gente vai fazer análises aqui pelo verbo. Então, o verbo é mover.
Então alguém move. Quem é esse alguém? A tecnologia, certo? Sujeito, verbo, e aí move o quê? Move o mundo. O que está sendo movido pelo verbo, o que está sendo efeito da ação. Então a gente vai analisar isso daqui e vai dividir em 3 partes. Praticamente toda a escrita é baseada nessas 3 partes simples. Sujeito, verbo, objeto, ou sujeito, predicado. Né? A gente vai ver isso daqui. A gente vai fazer uma análise muito simples. Quando você pega, ó, quem é? Steve Jobs é um dos fundadores da empresa Apple. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. A gente pode escrever isso aqui também, a gente pode analisar de outra forma. A gente pode falar o seguinte, ó. Essa frase aqui do meio, um dos fundadores da empresa Apple, é uma frase complementar e por isso que ela está entre vírgula. O motivo de você colocar uma vírgula antes e depois, geralmente é porque no meio vai estar alguma coisa complementar. Então isso aqui é uma coisa que você vai aprender lendo. Se você for começar a pensar sobre a escrita, você vai descobrir essas coisas. Se eu tirar isso daqui, ó, segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Então já se torna, né, uma frase única. Aqui, ó, se eu tirar essa parte do meio. Por isso que a gente tem a vírgula. Porque isso aqui é complementar. Tá? Da mesma forma, a gente pode falar só. Se não tivesse isso daqui, a gente poderia falar Steve Jobs é um dos fundadores da empresa Apple. Ou, segundo Steve Jobs, vírgula, que é um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. A gente pode escrever de diversas formas. A gente pode escrever... por que a gente não pode escrever o inverso? A tecnologia move o mundo, vírgula, segundo Steve Jobs, que é um dos fundadores da empresa Apple. Pode escrever dessa forma, mas você vê que fica pior, né? Então isso aqui é meio que uma formulinha que a gente vai utilizar para passar uma mensagem. Geralmente a gente vai falar o autor primeiro, a gente vai falar quem é ele, e depois a gente vai falar qual que é a mensagem, tá certo? Se a gente inverter algumas partes, a gente pode ter uma outra variante, mas tem um motivo de cada uma dessas frases serem escritas dessa forma. Por exemplo, em sua canção pela internet, o cantor Gilberto Gil, louva a quantidade. Tá bom, vamos tentar pegar essa mensagem e transformar nesse modelo da primeira. Segundo Gilberto Gil, vírgula, em sua canção pela internet, vírgula, né? A quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários é louvável. Então a gente pode escrever assim também, certo? A gente pode escrever também, segundo Gilberto Gil, um dos maiores cantores brasileiros, vírgula, a quantidade de informações é louvável. Só que por que a gente não vai escrever assim? Porque aí você tiraria o quê? Onde que ele disse isso? Ele disse isso numa canção. Então isso aqui, onde, é importante nesse caso. Por isso que a gente segue esse modelo. Então você vai fazendo essa brincadeira. Escrever nada mais é do que uma brincadeira de você ir lá e ficar mexendo na forma que você está escrevendo. E conforme você vai mexendo nisso daqui, você vai entendendo a coisa. Você vai analisando, você vai pensando, você vai fazendo. Você repara que você não precisa escrever uma redação completa para você fazer esse trabalho. Você pode simplesmente pegar uma simples frase e olha quanto trabalho a gente pode fazer. Olha quanta análise, quanto aprendizado a gente tira simplesmente de uma única sentença. Porque a escrita nada mais é... Isso daqui é a frase mais importante de todo esse vídeo. A escrita nada mais é do que isso aqui repetido várias e várias vezes. 4 vezes por parágrafo. Em 4 parágrafos. É só isso que você tem que fazer para a redação. Se você aprender a escrever as suas ideias em uma frase, você já matou a redação. Porque a próxima parte é só mais uma sentença. Igualzinha a primeira, só que com outras palavras, com outro contexto, outra mensagem. Só isso. Né? Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Entretanto, percebemos que as empresas têm utilizado as informações dos usuários para manipulá-los, movendo, o mundo de uma forma indesejada pela sociedade. Você pode falar qualquer coisa, entende? Só que você, tendo essa ideia, você faz o quê? Você vai aprender a escrever ela e colocar ela aqui, em sequência. Você vai treinando isso. Primeira frase, depois você vai lá e coloca a segunda frase,
depois você coloca a terceira. Quando você for ver, esse trabalho fica tão simples, porque é só a repetição da mesma coisa. Só que o barato é que você pode escrever a ideia que você quiser. Você pode pegar a ideia que você tem na sua cabeça, que você tem sobre o assunto, a sua opinião, você vai colocar no papel, você vai escrever. Por isso que eu odeio aqueles modelos, aqueles esqueletos, onde o aluno decora e ele simplesmente substitui as palavras aqui, né, do tema com coisas genéricas. Ele entrega, tira 900 da redação, beleza, mas ele não está aprendendo a colocar ideia, tirar a cabeça da ideia, tirar a ideia da cabeça dele e colocar no papel, transmitir para as outras pessoas, que é o grande poder da escrita. Beleza? Então, sei lá, se você gostou desse vídeo, deixa nos seus comentários, nos meus comentários aqui, o que você achou, qual que é a dúvida, o que você aprendeu com esse vídeo e o que você gostaria de ver aqui no canal nessa reta final do vestibular. Beleza? Obrigado para quem assistiu, tamo junto e até a próxima!